Qual a importância de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia têm poder de veto sobre os demais membros. O Brasil quer uma vaga neste seleto grupo. Especialistas comentam agora os prós e contras. O nosso governo flertava com a ideia da reforma do Conselho desde 1945. Há uma frase até de Getúlio Vargas sobre esse pleito, né? Tão antigo que ele é. O presidente Sarney também, quando presidente, né, ele, no último discurso que ele fez na ONU, ele aludiu a essa possibilidade. Nós temos duas categorias de atores no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em alguma medida, nós podemos traduzir isso para a linguagem coloquial entre aqueles que importam e os que não importam, né? Os que importam são 5 membros permanentes, derivados de uma definição de mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E os que não importam, em alguma medida, são os 15 membros restantes, chamados temporários, eleitos para mandatos de 2 anos. Qual é o grande problema dessa correlação de forças? É que, de certa maneira, no tempo, foi se esvaziando a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o aspecto democrático do organismo internacional, e foi se fortalecendo um organismo que dá vazão à construção de um sistema desigual e excludente. O Conselho de Segurança, por mais estranho que pareça, e é o órgão executivo mais importante das Nações Unidas, porque lida com a tomada de decisão do uso da força do capítulo 7, é porque ela mostra qual que é a acomodação de poder existente no sistema internacional. E por isso que 5 possuem poder de veto e os outros 10 não possuem poder de veto. E a Assembleia Geral é consultiva. Então, o conceito de ordem internacional, de configuração de poder, simboliza ou demonstra como que o sistema internacional ele está alicerçado a partir de grandes potências, potências médias, potências em ascensão e países periféricos. O Conselho de Segurança da ONU representa a tentativa de ordenar essas relações. Avisar que eu estou falando apenas no meu nome pessoal, não estou aqui por delegação do Itamaraty. Eu não estou expressando apenas as minhas opiniões. Esta fase em que está a candidatura do Brasil é favorável. O Brasil se fortaleceu com a criação do G4, com sua atuação por intermédio do G4, continuando. E durante essa crise econômica que nós estamos vivendo no mundo inteiro, ganhou em prestígio e influência. Ganhou espaço dentro dos BRICS. Pela primeira vez o Brasil passou a ser um verdadeiro BRIC, né? Antes estava entre os BRICS quase a título honorário. E os BRICS crescem na ordem internacional. O interesse do Brasil ficar como membro permanente do Conselho vem do fato do crescimento econômico. Hoje em dia, o país já representa algo como o 6º poder em termos de produto interno bruto. E isso, evidentemente, é a base de importância no nível internacional. Nós chegamos à conclusão que a presença como membro permanente faz diferença internacional. E o Brasil tem condições objetivas para galgar essa posição. Não vou entrar em detalhes, mas as dimensões nacionais, o governo democrático, a posição regional, a autonomia no hemisfério, a capacidade política e a participação nos processos decisórios multilaterais, etc. Redes de embaixadas e relações bilaterais. O fato de estarmos representados em grande parte dos países hoje em dia nos dá mais possibilidade de contactos com países que antes nós não tínhamos nenhuma relação, a não ser a relação formal. O que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas? É um órgão de poder. E aqui eu vou usar poder na versão do Paul Kennedy no Ascensão e Queda das Grandes Potências. Poder tem 2 naturezas, poder econômico e poder militar. E ambos, neste momento, faltam à República Federativa do Brasil. Então, como você quer participar de um órgão que é baseado em poder em aspecto tradicional, se você não possui poder em aspecto tradicional?
E aí isso nos levaria à demanda do slide anterior. A sociedade deve refletir sobre essa questão. Nós queremos realmente construir poder militar? É uma prioridade a construção de um parque industrial militar? Né? Não tem uma posição, estou jogando isso para o debate da sociedade, acho que esse é o momento. O Brasil, sendo membro permanente do Conselho de Segurança, vai ter que gastar muito mais nas atividades do Conselho, porque hoje em dia tem as intervenções acontecendo no mundo inteiro e representam um custo real. Além disso, eu vejo um outro custo. O Brasil e as relações exteriores dentro do país sempre foram construídos com a ideia de não intervenção. E também a ideia da lei internacional. Eu considero um desperdício de esforço, e já disse isso aqui, que o Itamaraty tenha se concentrado nessa luta. Chegamos até a perder disputas internacionais. Não temos importância a luta para ganhar o OMC. Em parte é capaz de ter sido por negociações. Perdemos a chance de eleger o diretor da Unesco. Não eu, o outro candidato brasileiro, que era até mais forte, para conseguir os votos dos países árabes. Vamos supor que a gente ganhe. A gente vai ter problemas, como disse o professor Fischler. Vamos ter que fazer opções entre A ou B em momentos muito difíceis. Vamos perder a imagem do Brasil, país que tenta ser um pouco de contato com todos os países. Vamos fazer opções constantes. Eu não falo nem os custos financeiros que falou o Fischler. Eu falo são os custos de ordem moral, os custos de ordem política. Que peso real maior teria o Brasil para, digamos, sustentar a argumentação para entrar como membro permanente do Conselho de Segurança? Este custo falado pelo professor, ele implica também em compromissos, em cumprimento de responsabilidades. O Brasil está preparado para isso? Ele tem poder econômico, como bem disse o professor Fischler. Nós temos um poder geográfico que é impressionante, nós temos mercado consumidor e nós temos um discurso que somos uma das maiores democracias do mundo. Qual que é o maior problema que eu acho, no caso do Conselho de Segurança? É o direito a veto. O direito a veto gera um constrangimento muito grande para o Estado, né? Então, chega um momento, ou você tem uma posição de confrontar e vetar, haja vista as retaliações que a França sofreu em 2003, quando sinalizou que iria vetar a resolução de invasão do Iraque, né? Então, é necessário que tenha muita força, muito poder para resistir a isso, ou um outro extremo, que ele utilize uma estratégia de bandwagoning, isso é, sempre me alinho com o mais forte, sempre, que é uma política muito ruim também, exatamente, uma política muito parecida com a relação britânica com os Estados Unidos. Não sei se os senhores concordariam comigo em que a reforma do Conselho de Segurança Nacional, com a inclusão do Brasil, inequivocamente, como representante permanente da América Latina, seria uma questão de tempo. É uma questão absolutamente fundamental. Não existe estimativa crível, não é, que possa ser acreditada sobre quanto tempo se demorará para reformar o Conselho. Pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 1 ano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é muitíssimo importante e se a sociedade estiver pronta para arcar com esses custos, que nós arquemos com eles. Mas existem outros fóruns que, em alguns momentos, parecem estar em segunda instância diante dessa demanda que se coloca de maneira tão profunda. No próximo bloco, a criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, avanços e retrocessos. A gente volta já.